Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:03, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo e Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, aqui com as imagens do estúdio da Rádio Trianon, no Instagram e também no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas na internet, curtir os nossos canais e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Você pode participar pelo telefone também, fazendo perguntas aos nossos convidados, pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Hoje, como de praxe, sexta-feira, uma edição do Gente que Fala, em parceria com a Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Militares do Estado de São Paulo, a FAM, e a Federação das Entidades Representativas dos Policiais Militares do Estado de São Paulo, FERMESP. Eu apresento agora os nossos convidados de hoje, todos são do CEODONT, é o Centro Odontológico da Polícia Militar. Aqui à minha esquerda, para você que nos vê pelas imagens, o primeiro tenente-dentista PM Michel Bedros Arsenian, cirurgião dentista, especialista, mestre e doutorando em saúde pública, professor da Unip, a Universidade Paulista, professor da casa então, hein, Tenente Michel? Pois é, muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês no programa Gente que Fala, e a gente vai poder apresentar aqui, ter a oportunidade de apresentar o nosso serviço, o nosso dia a dia. Eu espero que o pessoal goste. Muito obrigado pelo convite. Na sequência, o tenente-dentista PM Tiago Medina Brasolotto, é o tenente Medina, é o nome de guerra, especialista em periodontia, disfunção temporomandibular e dor orofacial, professor da Faculdade de Medicina da Unicid. Seja bem-vindo, tenente. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, uma honra, obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso, muito obrigado pela presença. E também conosco, o primeiro-tenente PM dentista, primeiro-tenente dentista PM, inverti aqui, Fábio José Condino Fujarra, é o tenente Fujarra, mestre em ciências, especialista em dor orofacial. Seja bem-vindo, tenente. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui e poder compartilhar alguns conhecimentos. Olha, obrigado. Esta mesa aqui muito capacitada, hein? O que eu li de título aqui é brincadeira, hein? Muito legal, especialistas aqui para a gente falar sobre odontologia na Polícia Militar de São Paulo. Antes do nosso primeiro tema aqui, uma nota que eu vou ler, nós começamos o programa lamentando a morte da jornalista Hilda Tiglioni, ocorrida ontem no Hospital do Mandaqui, aqui na capital. A jornalista Hilda Tiglioni foi produtora de rádio e TV, mãe do nosso amigo e jornalista Walter Tiglioni, que é o vice-presidente da TV aberta aqui em São Paulo. A cerimônia de despedida da Hilda acontece nesse momento no crematório da Vila Alpina. E ao amigo Walter Tiglioni, a todos os familiares, os nossos sentimentos, os votos de paz e muito conforto para todos neste momento tão difícil para vocês. Aquele abraço e tá lida a nota aqui em nome da equipe do programa Gente que Fala. Vamos lá ao nosso primeiro tema. Esta semana, o Centro Odontológico da Polícia Militar do Estado de São Paulo completa 108 anos de serviços prestados em prol da saúde. O CEODONT conta com tecnologia de ponta, sendo referência em atendimento e boas práticas, e é visto por cirurgiões dentistas como excelente alternativa de carreira. Tenente Michel, 108 anos é um bom tempo, né? Como é que surge? O que dá para buscar lá na história? A gente tem uma excelente história aqui para poder compartilhar, e essas conquistas, evidentemente, elas são feitas ao longo desse processo de construção, que ele é contínuo, né, de um comandante para outro. O Centro Odontológico, hoje ele fica lá na Rua Dr. Jorge Miranda, 346, no bairro da Luz, que a gente tem um prédio que a gente chama de Policlínica, que é o centro de especialidade, no qual nós três aqui, coincidentemente, trabalhamos. Fora desse prédio, existem prédios espalhados com especialistas na região da capital, metropolitana, que mais para frente a gente pode abordar um pouquinho. O Centro Odontológico ele surgiu fazendo parte da linha médica de assistência junto à Polícia Militar em 1911.
Até então, o centro odontológico era um centro administrativo, uma divisão administrativa, e ao longo da história, a própria necessidade de saúde bucal dos policiais militares levou a uma necessidade de ter um centro de especialidade. E esse centro de especialidade ele acontece na década de 70, no dia 25 de setembro. Então, o nosso aniversário é comemorado no dia que a gente constrói um centro administrativo com tenente-coronel, quando tem uma autonomia voltada, relacionada à diretoria de saúde, com o ano de criação, que é 1911, quando o corpo médico da Polícia Militar faz parte. Então, é essa a nossa criação. E uma grata coincidência, Tenente Michel, 25 de setembro é o dia do rádio, e a gente aqui no rádio falando a respeito. Muito bom, muito bom. Agora, vocês chegaram dentistas, como é que funciona? Vocês já chegaram dentistas lá, vocês se formam no Ceodonte, como é que é isso? Existe um concurso público, né, os dentistas interessados em ingressar na parte militar prestam esse concurso público, é um dos concursos públicos mais disputados que a gente tem no Brasil, sem sombra de dúvida, e dentro desse concurso público que ele abre oportunamente, né, quando existem as vagas, quando há oportunidade da gente ter esse concurso, o cirurgião dentista presta a prova, ingressando ele vai para a academia da Polícia Militar do Barro Branco, faz o estágio, né, o meu estágio foram de 3 meses ali, você já entra com a especialidade que você tem, o concurso público não é para especialista, mas você já aproveita a sua especialidade e ingressa dentro da área que é necessária. No meu caso, eu entrei em 1996, e em 1996 a gente prestou um concurso com várias etapas, né? A primeira etapa é a prova escrita, é a prova eliminatória, e depois você tem as provas classificatórias dentro do processo, para verificar, né, se o cirurgião dentista tem o perfil do que se exige dentro da Polícia Militar, dentro da linha, no caso de oficialato, no linha da tradição, da cultura da Polícia Militar, e que a academia vai estar ajudando isso, mas dentro de um perfil. Né? Os nossos colegas também prestaram provas em momentos distintos, né? O Tenente Medina chegou quando? Eu participei do concurso de 2010 e fui admitido às fileiras da corporação em 2013. E desde então eu me direcionei ao atendimento no centro odontológico. Posteriormente eu fui atuar em uma unidade integrada de saúde no interior, em São João da Boa Vista, no 24º Batalhão de Polícia Militar. E lá exerci as atividades como clínico geral. E cerca de 2 anos depois eu retornei ao centro odontológico e hoje eu presto atendimento especializado na área de disfunção temporomandibular e orofacial e periodontia. E o Tenente Fujarra chegou quando no Ceodonte? Eu fiz o mesmo concurso que o Tenente Medina, em 2010, no entanto eu fui convocado um pouquinho antes. No próprio ano de 2010 eu já ingressei à Polícia Militar, e já fui designado para trabalhar no Ceodonte. Então, portanto, minha carreira dentro da Polícia Militar se fez já desde o começo dentro dessa unidade, onde eu já exerci algumas especialidades, mas hoje eu me mantenho dedicado ao atendimento dos pacientes que têm dor crônica, né? Que são esses pacientes que estão aí relacionados nessa especialidade de dor orofacial. Agora, vocês 3 são tenentes, vocês chegaram tenentes lá, passaram no concurso nesta condição? O concurso ele abre para segundo tenente, dependendo até do edital. Todos primeiro agora. Somos todos primeiros. Dependendo do edital, ele entra até como dentista estagiário, e às vezes as pessoas vão prestar o concurso, não entendem muito isso, mas o termo de estagiário é porque por 1 ano, depois que você ingressou, que foi aprovado, foi nomeado, você vai fazer parte de um estágio, né? Faz a parte da academia e faz a parte prática. Aí vai a primeiro tenente, e aí concorre dentro das fileiras da corporação, dentro do quadro de oficiais de saúde da odontologia, o acesso. E quantos profissionais trabalham hoje no Ceodonte, considerando capital, região metropolitana e interior do estado? Hoje o nosso efetivo existente são 176 cirurgiões dentistas para trabalhar aí para a nossa população policial militar, os nossos heróis. O atendimento é só para policial militar? Policiais militares. Uhum. Como é que vai a saúde bucal dos militares do estado, hein? É um desafio, né? Trabalhar com a população adulta em qualquer lugar do mundo, com uma população que tem
um trabalho árduo de dia a dia, de rotina, é um desafio. A cada ano a gente trabalha em cima de indicadores epidemiológicos, constatando uma melhora da tropa e uma necessidade de abordar essa linha de especialidade. Ela é voltada em decorrência dessa necessidade da tropa. Nós três aqui somos uma pequena parte de um grande grupo de profissionais que todos os dias têm a incumbência e a responsabilidade de melhorar a saúde bucal dessa parte da população brasileira tão importante. Eu considero que vai bem, né? Eu acho que a nossa tropa está muito bem assistida, muito bem acolhida, e a gente trabalha num regime como centro odontológico 24 horas por dia, 365 dias por ano, para garantir que o policial militar que está na rua atendendo a população tenha uma cobertura de saúde. Todos nós concorremos a plantões além dos nossos serviços, né, plantões de 24 horas, independente de quando for, para poder dar assistência ao policial militar. Muitas vezes o policial militar está na rua, pega uma ocorrência de madrugada, atende a ocorrência, às vezes com dor de dente, e aí vem buscar o lenitivo para dor e a gente está à disposição. Então é um trabalho nosso, assim, que a gente acaba se envolvendo muito dentro dessa relação com a corporação, com os ideais e com o nosso homem, que é o principal, homens e mulheres, né, que é o principal elo de qualquer instituição. Tenente Medina, a gente já falou aqui, você é especialista em disfunção temporomandibular, dor orofacial. Considerando a polícia militar, considerando o trabalho do policial militar tenso, né, tá sempre ali na expectativa de uma ocorrência, enfim. O policial militar sofre muito desses tipos de problemas que são mais ligados realmente às tensões. Sim, exatamente. O policial militar, ele está sujeito a muitos agravos em saúde, a muitas doenças, né? E a gente entende que a saúde emocional, a saúde mental, ela impacta realmente, assim, de forma, muitas vezes decisiva para a saúde bucal e também para a saúde geral. Então, muitas vezes, situações que são muito críticas, de tensão, né, numa abordagem na rua, isso leva a situações como um travamento da boca. Então, a pessoa trava, aperta os dentes, range. Então, essas situações emocionais podem contribuir para essa ocorrência. E muitas vezes, nesse movimento, nesse fenômeno, né, de apertar os dentes, que nós conhecemos popularmente como bruxismo, eles podem fraturar dentes, fraturar restaurações, manifestar dores na face, dores de cabeça, em decorrência dessa situação. É claro que isso não é a causa única, exclusiva dessas dores da face, mas certamente a situação periclitante em que se encontra o policial militar na rua, enfrentando situações bastante perigosas, certamente traz um impacto que pode vir a se refletir na saúde bucal, e nós estamos preparados para atender e dar todo o suporte necessário. Tenente Fujarra, você também é especialista, né, em dor orofacial, muita gente com esse tipo de problema. O que surge mais ali na sua cadeira do consultório? Ali? Sim, somente uma fala, complementando a fala do Tenente Medina. É bastante curioso, e eu falo isso com base em observações clínicas e alguns trabalhos desenvolvidos lá no serviço ao longo do tempo. A gente tem a noção de que o trabalho ostensivo, ou seja, do policial que está na rua, né, em atendimento de ocorrências, seja extremamente estressante. E é de fato, né? E que por isso esses indivíduos são os indivíduos que tenham mais problemas. Mas é curioso observar que o indivíduo que trabalha dentro do quartel, nos setores logísticos, enfim, nos setores administrativos, também padece muito de problemas como esse, né? E aí, respondendo a sua pergunta, por exemplo, nós temos muitos casos de dores de cabeça, né? E aí, qual é o papel do cirurgião dentista, sejamos nós os especialistas ou os clínicos gerais? É distinguir se aquilo que a gente está observando como dor no segmento do pescoço, da face, da cabeça, é uma dor que vem do dente ou é uma dor que se manifesta no dente, ou seja, parece dor de dente. Uma dor reflexa. Ou uma dor referida reflexa, né? E esse é o nosso papel. Então, o que a gente observa bastante? Dores de cabeça,
dores musculares, dores associadas a problemas articulares, né? A gente não deve esquecer também que é uma população, a população policial militar tem muita exposição a traumas. Então, o indivíduo toma uma pancada no rosto, por exemplo, e aí acaba desenvolvendo algum tipo de problema em decorrência disso, né? Então, esse é o rol de atendimentos que a gente costuma fazer. Tenente Marco, eu destaquei aqui logo na abertura do programa da quantidade de títulos que vocês têm aqui, nessas especializações todas. Agora, perdão, o que é necessário para prestar esse concurso? O título básico? Na inicial. Polícia Militar do Estado de São Paulo é ser cirurgião dentista. Evidentemente, como concurso público, ele é extremamente rigoroso, eventualmente acaba pegando colegas que têm um perfil de estudo, de dedicação um pouco diferenciado. Só para ter uma noção, o último concurso que nós tivemos, para cada vaga, foram quase 2.000 candidatos. Então você acaba tendo um processo seletivo. Eu estou dizendo que ter a especialidade garanta o acesso, mas você acaba tendo um perfil de seleção que busca profissionais que continuaram estudando, né? Continuaram se dedicando. É um perfil superior na meritocracia, né? Que é o que é necessário, né? Sem sombra de dúvida. Que números que nós temos sobre atendimento, sobre a estrutura física lá do seu odonte? No último ano, né, se a gente considerar de setembro para cá, foram 160 mil atendimentos. E 160 mil atendimentos, eles foram distribuídos entre o Centro Odontológico e a Policlínica, mais de 50 mil, 62 mil entre as unidades integradas de saúde, que são unidades que têm área médica e odontológica. Isso dentro dos 160? Ou é mais 62? Não, dentro dos 160, que é para a parte odontológica, né, não a parte médica, e a parte do interior, que gira em torno de 50 mil atendimentos nesse último ano. E atendimentos específicos, a gente não está falando aqui de uma palestra, a gente não está falando de um paciente sentar ali, a gente está falando de atendimento à tropa de necessidades reais da população, que o cirurgião dentista sentou o paciente, atendeu o paciente e fez o procedimento. Então, é muito expressivo. Esse dado que a gente traz aqui, dentro da minha especialidade, comparando com outros serviços, cada um tem sua peculiaridade, evidentemente, mas não dá para desprezar a quantidade de trabalho que é realizado e que fundamenta esses 108 anos que a gente tem, né? É de fato um trabalho árduo, um trabalho de rotina. E esses 160 mil atendimentos, de setembro de 18 até agora, ou seja, um ano, aí inclui uma consulta de avaliação e já o tratamento, seja uma simples restauração ou algo mais complexo, uma prótese e as coisas mais os complexas. Procedimentos que a gente realiza ali, vocês me lembram aí se eu estiver esquecendo alguma coisa, mas a gente trabalha a parte de endodontia, que é o tratamento de canal, sim, parte de restauração, que é a parte de dentística, a parte de periodontia, que é a parte de tratamento de gengiva, a parte de trauma e dor orofacial, a parte de cirurgia oral menor e oral maior, que é a parte hospitalar, realizada no Hospital da Polícia Militar, a parte de ortodontia, prótese fixa, prótese sobre implantes, deixa eu ver se eu não deixei ninguém de lado, eu acho que consegui concluir implantodontia, que hoje é uma realidade dentro do nosso serviço, né? A gente é um dos primeiros serviços de saúde pública do Brasil a ter implantodontia. O serviço de radiologia. E serviço de radiologia, imaginologia, essencial para o diagnóstico, né? Todo o nosso diagnóstico realizado na policlínica, o policial militar ele tem disponível em qualquer lugar, porque isso efetivamente nos ajuda dentro da parte de odonto legal, que é uma preocupação importante e atinente à profissão. Desde um reconhecimento de um bombeiro, por exemplo, que teve uma fatalidade que a gente precisa reconhecer esse corpo, até as noções de dia a dia. Todo policial militar, obrigatoriamente, uma vez por ano, tem que passar em consulta odontológica, seja na unidade integrada de saúde ou na nossa policlínica, no nosso centro de especialidades. É obrigatório? É obrigatório. Todo ano fazer esse acompanhamento. Há essa consciência? Sim, sem sombra de dúvida, porque o policial militar, a partir do momento que ele busca a unidade, ele já sabe que no mês do aniversário, entre as várias responsabilidades, né, ele precisa passar na unidade integrada de saúde e atualizar a ficha.
E o sistema da administração lembra o policial militar disso. A gente não tem, essa é uma das grandes vantagens, né? A gente não tem em relação a outros serviços, a possibilidade do paciente não estar lá, ele tá sempre sendo acompanhado. E não é uma questão de obrigatoriedade, mas uma questão de necessidade, porque essa visita ao dentista, no período anual, isso vale para toda a população, né? Pelo menos uma vez por ano. Sim, é o sugerido, e a gente sabe a questão da dificuldade de acesso da população brasileira por várias razões, dentro do contexto de possibilidade de ter um profissional atendendo. E nesse sentido, Tenente Michel, as doenças bucais são ainda o grande problema de saúde pública no Brasil, e a cárie, uma doença multifatorial e infecto-contagiosa, é a doença de maior incidência e prevalência. O Tenente Medina, como é que o policial militar está antenado com essa questão da cárie? Porque tem gente que deixa para lá, a hora que doer eu vou... Justamente como o Tenente Michel comentou, como ele tem esse acompanhamento regular nas unidades de saúde ou mesmo no centro odontológico, ele tem contato com métodos de prevenção, ou seja, ele é conscientizado a como evitar que isso aconteça. Eventualmente, isso pode surgir tanto a cárie dentária como a doença periodontal, que são as duas maiores doenças infecciosas mais prevalentes na população adulta, não só no Brasil, como no mundo todo. E ele, ao passar nessa consulta, nós fazemos o diagnóstico e o tratamento mais breve possível, ou seja, evitando piores desfechos dessas infecções bucais. E a gente sabe, a gente conscientiza assim os nossos policiais, de que essas infecções, elas afetam grandemente a saúde geral. Então, aquele ditado popular de que a saúde começa pela boca é muito verdadeira, né? Muito verdadeiro esse ditado. Então, entendendo que as doenças bucais podem impactar negativamente a saúde sistêmica, a saúde geral, possibilita com que o policial militar tome seus devidos cuidados e a gente está pronto para atendê-lo nesse sentido. Tenente Fujarra, a sua avaliação sobre essa questão da cárie, que talvez seja um dos maiores problemas, mesmo considerando hoje tudo que acontece, cremes dentais melhores, escovas também mais sofisticadas, flúor na água. Sim, eu costumo dizer e lembrar que a cárie é extremamente democrática, né? Ela não escolhe credo, cor, raça, posto ou graduação, ela indistintamente acomete todos os indivíduos. E é por isso que ela tem ampla difusão, né? E a despeito, né, de termos água fluoretada, termos bastante informação por diversos tipos de veículo, ela ainda é prevalente, talvez por um detalhe que seja o seguinte, que é uma coisa que a gente sempre combate. O indivíduo perder um dente não vai fazê-lo perder a vida, né? E aí a valoração talvez seja um pouquinho diferente. Mas, pouco a pouco, a gente tem observado uma mudança nessa mentalidade. E é isso que nós batalhamos dia a dia para construir. Trata-se de um órgão, né? O dente é um órgão. Nós temos 20 dedos. Nenhum de nós pensa que um deles é supérfluo e dá para tirar. É a mesma mentalidade que a gente deve ter com o dente. E aí, portanto, o cuidado deve ser o mesmo, né? Quando o paciente internaliza esse conceito, quando ele entende isso, a coisa começa a mudar, mas depende de ação, né? Depende de prevenção, de ações, como o Tenente Medina falou, no dia a dia, no trato ali, todos os dias, recrutá-lo todo ano para vir reforçar essas estratégias, isso é fundamental, né? Não dá para acreditar também toda a responsabilidade exclusivamente ao indivíduo, é importante o reforço profissional. Agora, isso é uma evolução até do próprio da própria odontologia. Porque antigamente, doía um dente, vamos arrancar. E aí até falava o dentista, arranca para mim, o dentista arrancava. Ou tô errado. Hoje em dia não, hoje para você extrair um dente é uma coisa raro, né? E talvez seja daí que tenha nascido essa, eu vou chamar de aversão, né? Que normalmente as pessoas têm ao dentista. Dentista, em geral, é sinônimo de sofrimento, né? Por quê? Porque por muito tempo houve uma odontologia meio, vou chamar de primitiva, arcaica, não sei, mas talvez porque naquela época só pudesse fazer isso, mas que tinha como objetivo tirar o dente. Hoje, como você disse, não. A nossa proposta é, ao máximo, tentar preservar.
né? Por quê? Porque a gente sabe da importância e das consequências que uma doença dentária ou a ausência dos dentes traz sobre saúde geral, né? Como o Tenente Medina bem falou, traz impactos para todo o corpo. Então a gente tenta preservar ao máximo. E aí, evidentemente, com o avanço tecnológico, os tratamentos se tornam mais tranquilos, né? A possibilidade, os recursos de que a gente dispõe para poder fazer o tratamento são maiores, né? E, consequentemente, a satisfação do cliente se torna maior também. Agora, como em todo programa, quando surge a piada, eu não perco a oportunidade, só para a gente quebrar o gelo. Então, na esteira aqui do que falou o Fujarra, é só uma coincidência o local lá, o seu Donte, fica na Jorge Miranda, que é uma travessa da Avenida Tiradentes. Pois é. Ou seja, também mudou muita coisa de Tiradentes para cá. Mudou. Até a percepção de saúde da população mudou, né? Antigamente, como você bem falou, o paciente pedia para remover o dente, não aguento mais, tira, tô com dor. E a mentalidade nas gerações conforme teve a implantação do flúor, o flúor no Brasil, a legislação dele é da década de 70. Mas o flúor na água ele passa a ser um fato concreto. Eu estou dizendo concreto aquele que você consegue fazer a vigilância e provar que o flúor está lá, no estado de São Paulo a partir de 1986. Então você começa a pegar gerações de 86 para cá, que passam a ter dentes, passam a envelhecer com os dentes, passam a ter a percepção de que faz parte de um sistema. Então o cidadão brasileiro, o usuário do sistema de saúde, ele também mudou de atitude, né? A gente tem a grande dificuldade que é o acesso. O grande impasse é o acesso, principalmente da população adulta. Por isso essa quantidade de doença que a gente ainda tem, principalmente distribuída de forma irregular no país, enquanto no sul e sudeste a situação é um pouco mais favorável em termos de indicador de cárie relacionado ao que acontece no mundo. Essa é a parte do norte, nordeste, centro-oeste, que eventualmente você está correndo atrás do que era 10 anos atrás em alguns outros lugares. Bom, a principal causa da cárie hoje ainda é a escovação. A escovação adequada e após as refeições, evidentemente, é o principal. A escovação é uma das medidas de prevenção para tentar controlar os fatores da cárie. A cárie, de fato, é uma doença que ela tem três agentes etiológicos que a gente chama, né? Os principais, que é bactéria, e aí por isso da escovação para remover essa placa bacteriana, a dieta, né, a alimentação, os micro-organismos, um dente suscetível, as secundárias, que é a presença de flúor e de saliva, e combatendo, neutralizando, e as terciárias, que é o hábito, né, o hábito da população, o acesso que ela tem. Então, hoje, abordar cárie num aspecto coletivo, a escovação é um dos aspectos para você tentar controlar esse processo. Como bem o Tenente Fujarra comentou, ela está permeando sempre a evolução humana, né? Eu gosto de brincar isso em sala de aula. Assim como o ser humano quer sobreviver e evoluir, os micro-organismos buscam casa, comida e carinho, né? Eles buscam uma estrutura de sistema que permite que eles se multipliquem. Quando a gente fala de bactérias, e dentro das cáries dentárias as bactérias passam a ter um fator prioritário, né, dentro desse aspecto, encontrou possibilidade. Bactéria é um ser individualmente, não vou considerar inteligente, mas coletivamente extremamente inteligente, extremamente resistente, e convive aí, né, com a população. Por isso que a ideia de cárie como um problema de saúde bucal afetando um problema de saúde geral, porque a gente está trabalhando com doença infecciosa. Muito bem. DTM é a sigla utilizada para designar disfunção temporomandibular. É um nome dado ao conjunto de alterações nas articulações da boca e os músculos que trabalham nos movimentos da mandíbula. Esses quadros podem vir acompanhados de dor orofacial, incluindo as dores de cabeça. A gente já falou aqui instantes atrás a respeito disso, sobre as causas mais comuns. A gente estava falando aqui especialmente em relação ao policial militar, que tem um trabalho bastante estressante, bastante tenso. Como é que é feito o tratamento? Vocês que são os dois, né, tanto o Medina quanto o Fujarra, como é que se faz o tratamento desses tipos de problema? Quem fala? Vamos lá. A gente deve lembrar o seguinte: quando se usa o termo dor orofacial, é um termo bastante abrangente, né? Que vai tratar de dores relacionadas ao segmento que vai do pescoço até a cabeça. Uma das dores relacionadas nesse conjunto são as chamadas DTMs, né? DTM também é um termo coletivo.
É algo que designa um monte de situações clínicas, um monte de coisas pode ser DTM. Então, devagarzinho a gente vai tentando usar diagnósticos mais específicos. Então, para exemplificar, o que estaria dentro de uma disfunção temporomandibular? O indivíduo chega até nós com uma queixa de que ele não consegue abrir a boca. Isso é uma coisa bastante comum no nosso ambulatório, durante o nosso atendimento. O que pode causar essa limitação de abertura de boca? Por exemplo, o músculo está extremamente contraído, a exemplo ou semelhança de uma cãibra, que o impede de abrir a boca. Ou alguma estrutura dentro das articulações da boca, né, da mandíbula, estão deslocadas. E aí, quando ela se desloca, torna o movimento difícil. O indivíduo não consegue abrir a boca. O que causa esses tipos de problema? Desde traumas, né, tomar uma pancada para que isso acontecesse, passando por situações, eventualmente, de estresse, como já foi dito, né, problemas de ordem sistêmica, ou seja, o indivíduo tem um problema de saúde geral. Vou citar exemplo de doenças reumatológicas. O indivíduo tem uma doença como, por exemplo, artrite reumatoide, com uma variação lá específica, um tipo específico, que acomete também as articulações da boca, né? E outros fatores que podem estar associados, como apertar os dentes, né? O bruxismo noturno, o hábito de ranger ou apertar os dentes, tanto durante o sono, quanto durante o período em que o indivíduo está acordado, e alguns outros problemas relacionados ao sono também, porque a gente sabe que sono e dor são coisas correlacionadas. O indivíduo que tem um sono de pior qualidade tende a ter mais dor, e o indivíduo que tem mais dor tende a ter um sono pior também. Então esse é o rol de... É um círculo, né? Sim. Aí, Medina. E nessa mesma linha que o Tenente Fujarra tem comentado, é importante a gente lembrar que essas doenças bucais que nós comentamos no início do programa, como a cárie dentária, a doença periodontal, a doença da gengiva, ela também pode ser causa de dores de cabeça. Então, muitas vezes o sujeito pode chegar ao médico, ou mesmo na cadeira do dentista, e manifestar dor de cabeça. Então, cabe ao dentista, e nós fazemos isso diariamente, investigar se na boca ou nas estruturas que estão associadas à boca, os músculos, a articulação, se elas estão sendo as responsáveis por aquela dor de cabeça. Então, é um papel bastante importante, a gente investiga isso, né? E com relação ao tratamento, o tratamento, as causas dessa doença são multifatoriais, são vários fatores que influenciam na ocorrência destas doenças. Então, o tratamento também é amplo, né? Não existe uma única modalidade, geralmente, para o tratamento. Então, nós usamos várias modalidades de tratamento para resolver aquele problema da dor facial, da dor orofacial. Sim, você entrou, Tenente Medina, na questão da periodontia. Eu quero falar um pouquinho mais a respeito disso, mas antes, só um parênteses aqui, para a gente falar que o programa Gente que Fala tem uma novidade que vai deixar o ouvinte mais informado sobre os assuntos. Nós estamos lançando o Gente que Pode, é o nosso podcast. Como o próprio nome diz, com o Gente que Pode, você pode ter a versatilidade, a liberdade para se aprofundar nas questões importantes do dia a dia. Ele te permite escutar seus temas prediletos na hora que você quiser, onde estiver, caminhando, dirigindo, no transporte público, em casa, na academia. Simples, usando um smartphone, um tablet ou um computador. Os conteúdos do Gente que Pode estão disponíveis no nosso blog. Entre lá, é o gentequefala.com.br. É só clicar, ouvir e sair contando essa novidade para todo mundo. Olha, as pessoas não costumam dar a devida atenção para as infecções bucais, ou muita gente, né, não dá para generalizar, seja para o caso de uma sinusite, quanto para um processo infeccioso da gengiva, conforme já estava aqui falando o Tenente Medina. Segundo especialistas, esse processo infeccioso pode descer e se alojar no pescoço, ou até mesmo no tórax, causando outras complicações sérias que podem levar à morte. Tenente Medina, essa questão dos problemas da gengiva, a população, de uma maneira geral, tem uma preocupação. Existe uma doença, a endocardite, que é uma bactéria que vai para o coração e que entra pela gengiva ou por um dente sem tratamento, né? Existem várias infecções generalizadas em outros órgãos, né, do nosso corpo,
E a endocardite é uma delas. A endocardite infecciosa é uma inflamação, né, causada pela infecção, né, ou seja, eu tenho bactérias bucais, elas podem cair na corrente circulatória, na medida que o paciente tem uma inflamação, uma doença, uma infecção na boca, constantemente aquelas bactérias caem na corrente circulatória. O grande problema é quando o paciente ele tem um sistema de defesa que não está muito bem equipado, vamos dizer assim, né, pelos seus agentes de defesa, essas bactérias conseguem atingir determinados órgãos. Então, quando o sistema de defesa, o sistema imunológico, o sistema imune do paciente não está tão competente, muitas vezes as bactérias conseguem se alojar em determinados órgãos e, ao se alojar nesses órgãos, elas conseguem fugir desses sistemas de defesa. E aí ela provoca uma infecção nesses órgãos. Um deles é, sim, o coração, mas pode acontecer no rim, no fígado, nos ossos em geral, pode acontecer no cérebro também, ou seja, em qualquer parte do organismo, essas infecções de origem bucal podem se alojar em outras regiões do corpo humano. Então, o caminho é esse, essa infecção de origem bucal cai na corrente sanguínea. Isso. O problema não é cair a bactéria na corrente sanguínea, mas o estado de saúde da pessoa, se ela estiver mais debilitada, Correto. é que corre o risco. Tem a gente trabalha aí com duas observações. A primeira é que o sistema imunológico ele pode estar deficiente. Tá? Ele pode estar, digamos, rebaixado, mais debilitado. E a outra possibilidade é que eu tenha uma bactéria altamente resistente e que consegue burlar o meu sistema de defesa e que muitas Mesmo vezes, eles estando bem. mesmo eu estando com excelente saúde geral, mesmo assim eu posso ter contato, posso ter em mim uma bactéria que é altamente resistente e que ela pode sim burlar todo esse sistema de defesa e cair no órgão, né? Então, por isso que a gente sempre alerta a população de uma forma geral. O uso de antibióticos só pode ser feito por prescrição médica ou odontológica, deve ser feito com maior rigor e cuidado e atenção. E nós, profissionais de saúde, fazemos isso com maior cuidado. Então, o uso indiscriminado, a automedicação é condenável, não se deve fazer. Isso ajuda muito a evitar o surgimento dessas bactérias super resistentes. Essa é uma medida. Pelo uso excessivo de antibióticos. Exatamente. A outra medida também é o cuidado no uso de antissépticos bucais também, deve ser prescrito pelo cirurgião dentista e restrito aos dias em que o profissional prescreve. Então, olha, o profissional vai fazer uma prescrição do uso daquele enxaguatório bucal, seja ele qual for, antisséptico bucal, por algum tempo. Então, é sempre bom que a população se atente a consultar um cirurgião dentista para saber qual a melhor forma de usar aquele antisséptico bucal. Então, Tenente Michael, na linha do que o Medina está falando, o hábito de usar um enxaguante colutório, né, como se diz também, né, um antisséptico, diariamente, isso não é indicado? Porque você está podendo alterar a flora bucal, e a gente chama de flora bucal todo um sistema de ecologia, que você tem as bactérias que estão sendo resistentes a um ataque, o sistema de defesa humano pertence a uma flora bucal equilibrada. Quando você está usando um antisséptico por muito tempo, você pode estar alterando isso. Então, a necessidade da indicação do antisséptico, ela deve ser precisa, porque você pode estar alterando a flora bucal. Outro contexto em relação aos antissépticos é que a grande maioria dos antissépticos utilizam como produto de aumento de validade o álcool. E o álcool, além de fazer uma alteração na desidratação e um problema relacionado à saúde pública pelo contexto alcoólico, e isso altera muito a condição também de micro-organismos na boca. Então, a recomendação dos profissionais é indicar, em alguns casos, juntamente ao tratamento odontológico, juntamente à necessidade de verificar, por exemplo, dentro da periodontia, que o Tenente Medina comentou, em que o colega está atuando sobre bactérias, e aí ele considere que é interessante utilizar um antisséptico bucal. As pessoas realmente, Medina, foi importantíssimo o que você colocou, porque as pessoas elas não têm essa percepção, né? A forma como a gente recebe a informação é que é interessante utilizar, e quanto mais você utilizar, melhor para a sua saúde. Da mesma forma, o flúor indiscriminado, ele também é um produto tóxico. A gente tem que trabalhar o flúor numa condição de dosagem, uma dosagem ideal, que é aquela que está na água, mais o uso de pasta de dente.
uso indiscriminado, você sempre tem alguma alteração. Então, esse entendimento que nós temos, não entendimento, mas esse hábito que nós temos de, olha, o frescor do hálito é o fundamental para se certificar de que está tudo bem, que, né, não deve se pensar nisso. Quer dizer, você vai recorrer a um enxaguante ou alguma bala, um chiclete. Essa é uma observação importante. Por quê? O que a gente costumeiramente observa, né, como hábito? As pessoas substituem o uso do fio dental e da escova com creme dental pelo bochecho, pelo uso de um colutório. Qual é o mal? No meu entendimento, vocês me corrijam se eu estiver errado. Mas qual é o mal de se fazer essa substituição? O bochecho, muitas vezes, ele é capaz de matar aquele micróbio, aquela bactéria que é causadora de males na boca. No entanto, nem sempre ele é capaz de remover esse material de cima dos dentes. E o material que permanece sobre os dentes também é motivo, ainda que não seja repleto de micro-organismos ali vivos, mas ele também causa mal, né? Males principalmente relacionados à gengiva. É daí que nasce, por exemplo, a formação muito exuberante, muito intensa de tártaros, né? No geral, então, o que é preciso entender? O bochecho, ele se torna um complemento. Ele não substitui a escovação e o fio dental. Esses ainda são os padrões ouro para que você tenha uma saúde bucal adequada. Evidentemente, traz um benefício. Tem o frescor? Sim, mas só o frescor na boca não é sinal de que está tudo bem, né, de que você está fazendo uma higienização adequada. Esse é um detalhe bem importante. Tenente Medina, a pessoa sozinha pode identificar se tem algum problema de gengiva, só ali no olhar? Sim, existem alguns... Sangramentos, sim, inchaços... Correto, existem alguns sinais e a gente sempre orienta que o paciente faça o seu autoexame bucal. Então, na frente do espelho, abrindo bem a boca, afastando a bochecha, os lábios, tentando observar visualmente se há alguma alteração que não é comum. Então, no momento em que ele está escovando os dentes ou passando o fio dental, se sentir algum gosto de sangue, um gosto metálico, um odor, né, um mau cheiro, se notar uma coceira na gengiva, um vermelhidão, então são sinais típicos de inflamação da gengiva. E aí, imediatamente, a recomendação é que procure o cirurgião dentista, porque esse problema pode estar no seu início. E aí dá tempo da gente reverter essa situação e trazer saúde bucal para ele. Ao momento em que o paciente, a pessoa, ela deixa que isso avance, né, dias à frente, semanas ou meses, provavelmente aquela situação pode se agravar. Então, mas de qualquer forma, a qualquer momento, seja no início ou numa situação mais avançada, deve procurar o cirurgião dentista para tentar fazer todas as medidas preventivas. Então, esses sinais que eu comentei, sangramento, mau hálito, o gosto metálico, o gosto de sangue na boca, né, ou dor, coceira na gengiva, são alguns sinais possíveis, né, inchaço, né, que é o edema da gengiva, também são possíveis de serem observados por qualquer pessoa na frente do espelho. Tenente Michel, você consegue responder por que o tratamento dentário ainda é tão caro no Brasil? Tem vários aspectos relacionados a isso, não é uma pergunta fácil de te dar como uma resposta. Eu acho que assim, o Estado brasileiro hoje ele melhorou muito dentro da questão do acesso de direitos da população. Então a população brasileira hoje não tem como não discordar disso. Ele é muito mais assistida do que foi antes, saúde como um direito, né, um dever do Estado. Mas o procedimento, pelo fato de ter a dificuldade de acesso, quando esse acesso acontece, já é uma fase muito tardia. Então, você passa a ter uma odontologia muito mais reabilitadora. Então, ela é custosa. Não porque o dentista cobra caro, não porque o dentista quer ter lucro em cima do procedimento, é porque você está dentro de uma etapa de problema que foi sendo acumulado, que na oportunidade de você fazer o atendimento, ele passa a ser caro. Você não consegue resolver numa sessão, você precisa resolver uma reabilitação, você está devolvendo o estágio de promoção de saúde para o paciente como um todo, tentando reverter um processo. Então, esse é um dos principais problemas hoje, né? Que a gente sabe que dentro da saúde pública, o atendimento começaria na atenção básica, que é a parte de flúor.
depois ele passa por uma atenção secundária, que é o ambulatório. É aqui que começa a faltar o acesso. E quando ele acontece, ele passa a ser mais caro, porque, o que eu estou tentando resumir aqui, né, a doença progrediu. Então, uma situação que você poderia fazer uma restauração passa a ser uma necessidade de prótese, depois prótese sobre implante, depois alterar a parte de ATM, e aí você começa a ter, né, uma prorrogação. Eu não sei se os colegas concordam com isso. É uma resposta difícil de eu te dar numa uma só informação. Tenente Fujarra, a gente sabe que a gente não evita, mas o chocolate, o café, esses alimentos com corantes, isso tudo mancha os dentes. A gente sabe que existem os clareamentos, enfim, possibilidades de você corrigir essas manchas e tal. Agora, tem hábitos, aí não são alimentos, são hábitos mesmo, roer unhas, por exemplo. Isso estraga os dentes? Sim, não só estraga. Ou traz doenças? Sim, pode estar relacionado com outros tipos de problema, né? A gente considera esses hábitos como parafunções, ou seja, coisas que não são relacionadas à função do dente, que é mastigar, triturar, rasgar os alimentos. Então, um indivíduo que fica, por exemplo, roendo as unhas o dia todo, ele está fazendo movimentos, né, com a musculatura relacionada à movimentação da boca, que normalmente ele não estaria fazendo. Problemas que vêm por esse hábito. A musculatura se cansa eventualmente. Não é para todos os indivíduos em que isso acontece, mas a musculatura cansada pode, por exemplo, dar margem para o indivíduo começar a ter dor. E fora a questão de contaminação, né? As mãos, a gente toca em diversos objetos ao longo do dia, e inevitavelmente você está levando contaminação desses objetos para a boca ao fazer esse tipo de ação, né? Falamos aí sobre a questão Então, eu ia fazer a seguinte pergunta também. Tem os hábitos aí, como fumar também, isso tudo acaba manchando os dentes. Agora, a questão dos piercings, é muita moda também, piercing colado no dente. A grande preocupação que nós, profissionais, não falando como especialista, mas como cirurgião dentista clínico, né? A grande preocupação que a gente tem são as formas pelas quais isso é feito, né? Nós temos uma formação acadêmica baseada em anatomia, em farmacologia, em conceitos de biossegurança, para que o indivíduo não desenvolva infecções, né? Nós não temos certeza se todas as pessoas que desenvolvem o trabalho de colocação dos piercings são habilitadas dessa maneira para fazer, né? Porque, eventualmente, você pode, na colocação de um objeto como esse, danificar estruturas importantes, estruturas nobres, como um nervinho que dá sensibilidade para a língua, né? Ou causar infecções que daí a pessoa talvez não esteja habilitada para tratar. Então, a orientação não sou contra, mas que seja feito por um profissional habilitado, né? Que saiba lidar com as intercorrências de um procedimento que eventualmente não dê certo, né? Isso deve, no meu entendimento, vir acima de qualquer modismo. E que se oriente a higiene também do piercing, né? Isso. Sim. Porque, às vezes a pessoa pôs o piercing lá, depois nunca mais tira. Não tem orientação de remover a placa bacteriana que fica acumulada ali. E tem áreas que são extremamente nobres, como o tenente já falou, né? Coloca piercing no freio lingual, próximo ao assoalho bucal. Ali é uma área extremamente nobre, extremamente vascularizada, e a pessoa com aquela infecção pode gerar problemas, né? E aquele hábito bem brasileiro de palitar os dentes? Na realidade é assim, né? A gente pensa começa pela anatomia do palito, né? O palito ele tem uma anatomia parecida com a da caneta, e você está trabalhando numa região entre dentes que você está colocando uma estrutura circular numa região triangular, já começa a agredir ali. É uma questão cultural, né? O terceiro aspecto lá que eu falei das doenças. O palitar em si, ele talvez não seja tão ruim, se você lembrar o seguinte: limpar os dentes, ou o vãozinho entre os dentes, não se trata somente de tirar aquilo que é maior, aquilo que, vamos, numa linguagem bem cotidiana, dizer assim, tá enroscado ali, vai tirar aquilo que está enroscado. Ele não vai produzir toda a limpeza que precisa. E só ele vai ainda, aliviar aquele momento. E ainda pode machucar,
né? Então, assim, na emergência ainda vai, mas como hábito não. Machucar a gengiva, né, provocar infecção ainda na gengiva e pode sim também quebrar. O palito de dente, né, ele é de madeira, ele é uma madeira muito fina, muito frágil, e não é tão incomum a pessoa quebrar o palito dentro da gengiva, e aí ele não consegue tirar de jeito nenhum, passa fio dental, passa, escova, e não consegue, aí vai desesperadamente ao colega cirurgião dentista, com dor, a inflamação na gengiva, pode levar a uma infecção mais séria, e isso é completamente desaconselhado por nós cirurgiões dentistas. Então, sempre, né, eu estou na rua, vou almoçar fora, vou jantar fora, na melhor possibilidade, melhor oportunidade, tenha consigo aí a sua escova de dentes e o fio dental, para você usar logo depois da sua refeição. Então, estar fora de casa, e aqui em São Paulo nós fazemos muito isso, né? Alimentação fora do lar. É importante que carregue consigo uma escova e um fio dental e uma pasta de dente fluoretada. Então, isso salva muita gente. Salva a vida, salva a boca, saúde bucal. Agora, é verdade ou mito que pessoas sedentárias têm menos problemas bucais do que as que fazem alguma atividade física? Tem algum paradoxo aí, não tem não? O que tem de mito, o que tem de verdadeiro? Tem muito mito por aí, né? Esse é um dos mitos. A percepção de um indivíduo saudável estabelece que ele tem uma rotina saudável, e dentro da rotina saudável a higiene bucal faz parte do contexto de promoção de saúde. Não dá para a gente remover isso. Geralmente o indivíduo sedentário pode estar dentro de um processo em que ele não se autovalorize, pode estar, deixar bem claro, né? Não se autovalorize e negligencia várias etapas, entre elas a higiene. Então, eu não concordo com isso, não. Eu não sei vocês. Confesso que foi a primeira vez que eu ouvi assim dessa maneira. De colocar dessa forma. Mas eu concordo com o Michel. Não consigo estabelecer uma correlação assim tão forte, não. Por outro lado, curiosamente, pessoas que têm uma boa saúde bucal contribuem muito para a saúde geral, como nós já falamos, e atletas, né, ou pessoas que são amadores, mas praticam atividade física, o rendimento físico, ele é muito favorecido pela saúde bucal, ou seja, quando a pessoa tem uma doença bucal, especialmente as infecciosas e as dores crônicas da face, isso impacta negativamente no rendimento do atleta. Então, nesse caso, existe uma associação. Tenente Medina, a gente já está indo para o final do programa, eu queria a sua palavra final, o seu recado, especialmente para o policial militar, em relação a toda essa necessidade da saúde bucal, do cuidado com a saúde bucal. Qual a mensagem que fica? Bom, primeira coisa, nós estamos à disposição de todos os policiais militares no estado de São Paulo. Nós temos estrutura, condições para atender a todos, a qualquer momento em que houver necessidade. Então, deve nos procurar nas suas unidades integradas de saúde, ou no centro odontológico da Polícia Militar, né? E será muito bem recebido, muito bem acolhido, para que tudo seja feito em prol da saúde bucal, né? Como o Tenente Michel já comentou, anualmente, obrigatoriamente, ele deve passar por uma inspeção, então, minimamente, ele consegue ter esse acesso, e sempre que necessário, um tratamento que seja curto, médio ou em longo prazo, ele será assistido. Então, nós estamos à disposição da comunidade policial militar. Tenente Fujar, sua palavra final. Olha, eu acho esse tipo de iniciativa, né, de nos convidar e estarmos aqui para poder falar com um grande público, é muito importante. Agradeço porque esses são conceitos fundamentais, né, para que o indivíduo tenha saúde, e nós esperamos lá no centro odontológico especificamente, né, que é um centro de especialidades, que ele não precise dessa especialidade, né, não porque não queiramos atendê-lo, muito pelo contrário, mas eu acho que a palavra de ordem é prevenção. Previna ao máximo que puder, cuide da sua saúde, siga as estratégias de escovação, de uso do fio, e caso haja necessidade de tratamento especializado, sem dúvida nenhuma, estamos de portas abertas e será uma satisfação atendê-los. Tenente Michael, palavra final. Michael, não, Michel. Eu quero agradecer, né, agradecer a oportunidade que vocês deram. Quando chamar de novo, a gente vem aqui com o maior prazer.
garantir para o policial militar que nós estamos, como os colegas comentaram, dando todo o suporte, e para a comunidade que não é policial militar, que os ouvintes aqui do rádio, saber que a Força Pública de São Paulo está sempre presente, com toda essa estrutura digna de uma polícia militar de primeiro mundo, que está do lado da população, do lado da comunidade, e é uma honra fazer parte disso, fazer parte dessa estrutura, fazer parte dessa história. Quero agradecer muito, o programa passou muito rápido, Passou, foi né? muito prazeroso estar aqui com vocês, e eu acho que é esse o recado que eu gostaria de passar para os nossos policiais militares e os ouvintes. Foi uma honra estar aqui, sem dúvida nenhuma. Muito bom, foi muito legal conversar com vocês, um prazer muito grande, prestamos muita informação, muita orientação para o nosso ouvinte, o agradecimento em nome da equipe do programa Gente que Fala, aos dentistas, policiais militares, Tenente Michel Bedros Arsenian, o Tenente Tiago Medina Brasolotto e o Tenente Fábio José Condino Fujarra. Hoje, o Gente que Fala, em parceria com a Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Militares do Estado de São Paulo, AFAM, e com a Federação das Entidades Representativas dos Policiais Militares do Estado de São Paulo, FERMESP. Na mesa de som, Fabiano Souza, na gerência técnica da Rádio Tiranão, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação, Pedro Esquiavon, diretora de produção, Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha. Do outro lado do programa Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Fique agora com o programa Caio Sorriso Show, ele já está por aqui. Bom final de semana para todo mundo, obrigado pela audiência, tchau, tchau.